paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ler as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A nossa opinião não vale nada, mas o que está escrito aqui passará os céus e a terra, e não se deixará de se cumprir. Está escrito assim na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esse texto de Pedro está falando do dia de um juízo. Houve 2 juízos mencionados nas Escrituras pelo próprio Senhor Jesus no sermão profético. Um foi o dilúvio, o mundo destruído por água, e o outro, cidade de Sodoma e Gomorra, destruído por fogo. E ele disse que na sua vinda seria semelhante a esses juízos que aconteceram lá. Mas aqui nesse capítulo, o apóstolo Pedro fala assim que as pessoas não iriam de maneira alguma acreditar, não iam ter fé para acreditar nesse juízo. Outro dia eu escutei um padre da século XXI dizendo o seguinte: não acredito que esse Deus de amor vai lançar alguém no inferno. O padre não acreditava. Ele disse com as suas palavras: não acredito que esse Deus de amor vai destruir. Chico Anísio também falou: não acredito nesse Deus que mata, que destrói. Mas, como eu acabei de ler aqui, que Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem, porque Deus quer que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E para vir ao conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. É necessário crer no Evangelho. Não adianta escolher trechos da Bíblia e separar: isso é bom, isso não é, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu acredito, isso eu não acredito. Porque tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro vai dizer que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, e nada pode ser rejeitado. Quem rejeita, não rejeita homens, mas rejeita a Deus. Eles ignoram, como Pedro vai falar assim, eles estão ignorando. Ignorando que o mundo antigo de Noé foi destruído pelas águas. Mas a própria arqueologia prova isso.
O mundo antigo de Noé foi engolido por águas e não ficou nada vivo. Por isso que Deus falou: constrói uma arca e bota os animais dentro da arca. A arca não era para todo mundo, a arca era só para a família de Noé. Noé trabalhou 120 anos construindo essa arca, até que estivesse pronta. Por isso que Jesus vai falar assim: até o dia que Noé entrou na arca, aí veio o dilúvio. Eles não perceberam. Assim será na vinda do Filho do Homem. Hoje, a arca é a igreja de Jesus Cristo. O corpo de Cristo aqui na terra é essa arca. Quem estiver dentro está salvo, mas quem estiver fora morre. O Senhor não retarda a sua promessa. Porque a gente escuta muitas pessoas falando assim: ah, mas já faz tempo que vocês estão falando que Jesus vai voltar. Faz tempo que vocês estão falando que Jesus vai voltar. E ele não volta nunca e nem vai voltar. Ah, se Jesus voltar, a gente vai matar ele de novo. Não, agora ele não vem mais para morrer. A primeira vez, ele veio como cordeiro mudo. Foi para o matadouro. A primeira vez, ele foi como um cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. A segunda vez ele não vem mais como cordeiro, ele vem como um leão da tribo de Judá. A primeira vez ele veio montado no jumento, veio em paz. Assim o rei entrava numa cidade, montado no jumento, quando vinha em paz. A segunda vez, está escrito em Apocalipse 19, ele vem montado no cavalo branco, e vem para vencer e ser vencedor. Ele vem para matar os pecadores da terra. Infelizmente, essa é a época onde as pessoas não vão dar crédito, não vão dar ouvidos. A gente prega porque temos a obrigação de levar essa mensagem até o último dia. Jesus Cristo vai voltar. Ele vai fazer juízo e justiça na terra, porque nessa terra não tem justiça. Aguardamos novos céus e nova terra em que há justiça. Jesus Cristo um dia vai voltar e vai governar este mundo por 1000 anos, e vai mostrar para esta humanidade que a culpa não era do diabo, que a culpa era do homem, porque diz que o homem vai estar livre, como é livre hoje, e Satanás vai estar amarrado por 1000 anos. E o homem vai continuar pecando e blasfemando contra Deus. O juízo, na grande tribulação, as pessoas vão blasfemar de Deus. Deus mandando a sua taça da ira, com esperança que essas pessoas se arrependam, mas elas não querem se arrepender, como está escrito em Apocalipse 9, 20 e 21. Não querem se arrepender dos seus homicídios, das suas ladroices, das suas prostituição. Não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Foi por isso que o mundo antigo de Noé foi devastado, destruído. Dizem que os ricos, os poderosos, querem matar uma grande população da terra. E de fato, o que a gente vê hoje, pessoas sendo drogadas, contaminadas com veneno em todo tipo de comida, guerras, catástrofes, e morrendo milhares. E essas milhares de pessoas morrendo e indo para o inferno, morrendo e indo para o inferno, morrendo e indo para o inferno, milhares, todos os dias. Porque no final dos tempos não iam dar crédito
não iam acreditar. Não é o caso de acreditar em Deus, porque eu vejo as religiões, todas elas no mundo inteiro acreditam em Deus, mas não é o Deus das Escrituras, não é o Deus que fez os céus e a terra. O Deus desse século, o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Satanás é o Deus desse mundo. Por isso que esse mundo gosta tanto do diabo. Como a gente vê os artistas consagrando sua vida para fazer louvores ao diabo. Como a gente vê os políticos fazendo sacrifício de crianças, sacrificando animais nas suas feitiçarias para ficarem ricos. A ciência se multiplicaria, mas também tem outra coisa que iria se multiplicar: o pecado. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Você pode ser a próxima vítima. A próxima vítima do diabo pode ser você, e não acreditam nisso. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, depois segue-se o juízo. Mas Mateus 10:28, Jesus fala assim: não tenha medo dos homens. O homem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Teme a Deus, porque Deus, além de matar o corpo, lança o corpo e a alma no inferno. O juízo de Deus vai matar muito mais, porque eles desobedeceram ao Evangelho, preferiram ser filhos do diabo do que serem filhos de Deus. Amaram mais as trevas. Jesus vai falar assim: amaram mais as trevas do que a luz. Não querem vir para a luz, porque não querem que suas obras sejam reprovadas. Não aceitam. Paulo vai falar assim: não vão aceitar a sã doutrina, os ensinamentos de Deus. Não querem saber. Por isso que estão correndo atrás do erro. Por isso que o povo gosta. Como fala o profeta Ezequiel, no capítulo 13, o povo gosta de ouvir a mentira. O povo deseja os falsos profetas. Vocês não querem vir a mim para ter vida? Jesus falou. Não, nós já somos filhos de Abraão. O pior é que as pessoas que estão indo para o inferno acreditam que estão indo para o céu. A maioria das pessoas que acreditam que vão ser salvas já estão condenadas, porque não estão vivendo o que as Escrituras ensinam. Aquele que amar este mundo, o amor do Pai não está nele. A geração de Noé amava aquele mundo perverso, aquele mundo pervertido de sexo, de idolatria, de feitiçaria. O mundo antigo de Noé amava aquele mundo e não acreditavam na pregação de Noé. Homem justo, temente a Deus, homem reto, mas nem por isso Deus deixou de mandar o juízo. Colocou Noé dentro de uma arca e o juízo veio, e só corpo boiando, só homens, mulheres, crianças destruídos. Por quê? Por causa da incredulidade. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 10. O povo saiu do deserto, Deus enviou um libertador, Moisés. O povo de Israel, 430 anos como escravos de Faraó, escravos do pecado, escravos do diabo, e foram libertos. Saíram do Egito, mas só quando chegou no meio do deserto foram idólatras, adoraram um bezerro de ouro, o primeiro carnaval. Povo tudo pelado, bêbados, nus, dançando na frente de um bezerro de ouro. Quando veio esses carros alegóricos do carnaval, é a mesma história. O povo atrás desses carros alegóricos, trio elétricos, dançando nus, fazendo sexo como animais, adorando o diabo e seus anjos.
se prostituíram, foram atrás das mulheres que adoravam demônios, se prostituíram com as moabitas, foram aniquilados, morrendo. Morre daqui, morre de lá, morre daqui, morre de lá. O maior índice de morte hoje é aborto. Assassinos fazem sexo desordenadamente, como animais irracionais se corrompem, como Pedro vai falar aqui no capítulo 2. Como animais irracionais se corrompem. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. O fim desse mundo aqui está perto. O fim dessa geração está próximo. Por isso que a gente está pregando o evangelho, para você deixar a cachaça, para você deixar as drogas, para você deixar a prostituição, antes que venha o juízo. Será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Catolicismo romano não vai salvar você. Maria não tem poder de salvar você. Homens corruptos de entendimentos, privados da verdade, réprobos, ignorantes, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. É uma notícia pior do que a outra que a gente escuta. É uma pior do que a outra. E não dá nem para acreditar. De tão pervertidos, de tão malignos que se tornaram. Não é o evangelho que é duro. A mensagem do evangelho é para consertar este homem satânico que gosta de adorar o diabo. A mensagem do evangelho é para tirar o ser humano das trevas, da mão do diabo, e colocar ele na luz. O apóstolo Paulo escreve assim, 1 Coríntios capítulo 6. A religião não tira o homem do pecado, e nem tira o pecado de dentro do homem. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, os devassos. Você já viu aquela cerveja chamada devassa? Uma cerveja chamada devassa. Depravados. Depravados. Os depravados não herdarão o reino dos céus. Você pode ver que todo nome de cerveja é nome demoníaco. Brahma é um deus da Índia. É um dos principais deuses da Índia, Brahma. Tem uma cerveja que chama, como é que é? 666. Tem uma outra que é Satanás ou Diabo, não sei o que. E o povo enchendo a cara. Não sabeis que os idólatras, Romanos 1 fala assim: mudaram a verdade de Deus, mentira. Amaram mais a criatura do que o Criador. Tudo que você põe na frente de Deus é idolatria. Carros, filhos, família, dinheiro, estátuas, tudo que você colocar, a sua vida. Se você amar a sua vida, você perdê-la. Se você perder a sua vida por amor de mim, você a salvará. Esse mundo é idólatra. São idólatras. Adoram tudo, só não sabem adorar a Deus. Sabem adorar até o diabo, mas não sabem adorar a Deus. Os idólatras, os adúlteros não herdarão o reino dos céus.
Você sabe o que é adúltero? Casamento é um só, até que a morte os separe. Romanos 7:2. Até que a morte separe, só a morte pode separar casamento. Então quando o sujeito faz divórcio, está escrito em Malaquias 2:16, Deus odeia o divórcio. Quando o sujeito comete divórcio e casa com outra, adultério. Vai saber, né? Depois de 10 casamentos, vai saber quem que é o verdadeiro marido, quem é a verdadeira mulher. Essa bagunça toda. Ficarão de fora os efeminados e sodomitas. Homem desmunhecando, efeminado. Sodomitas, que fazem sexo fora do natural. Deus criou o homem macho, Deus criou a mulher fêmea, para que os dois gerassem filhos e filhas para Deus. Os filhos são a herança do Senhor. Como que o homem, na sua sensualidade carnal, vai gerar filho com outro homem? Por isso que Paulo fala assim, cometendo torpeza e abominação. Romanos capítulo 1. E quanta gente indo no trio elétrico da Daniela Mercury. Quanta gente indo no trio elétrico do Pablo Vittar. Quanta gente na televisão vendo aquelas novelas nojentas, daquelas velhas sem vergonha beijando na boca. Você é tão sem vergonha quanto eles. Você que participa disso, está escrito em Romanos 1. Você é tão participante dessa porcaria quanto eles que praticam. E fala assim, dignos de morte, os que fazem e os que consentem. Ficarão de fora os efeminados, sodomitas, os gays, LGBT, lésbica, transexual e qualquer outro mais que inventarem por aí. Os ladrões, tanto faz ser um assaltante de banco ou se rouba R$1, tanto faz. Ladrão, uma bala que ele roubar é considerado como ladrão. Nem os avarentos. Um dia um rico chegou para Jesus e falou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou: vende tudo que tem e dá o dinheiro para os pobres, depois você vem e me segue. Jesus queria libertar aquele homem da avareza. Ele estava preso no dinheiro, avarento. Os ricos são avarentos. Jesus falou: quão difícil é um rico herdar o reino dos céus. Zaqueu era um político rico. Ele falou: metade dos meus bens eu vou dar para o pobre, a outra metade eu vou pagar 4 vezes mais as pessoas que eu roubei. Ficou sem nada. Jesus falou: houve salvação para este rico. Ele ficou pobre, mas ficou salvo. Quando chegar no céu eu vou ver Zaqueu. Mas aquele outro rico, que não quis deixar a riqueza, virou as costas para Jesus, aquele com certeza já está no inferno. Os avarentos. Deixar de amar o próximo para amar o dinheiro. Deixar de amar a Deus para amar o dinheiro. Por isso que a Bíblia fala: aqueles que desejam ser ricos. E está cheio de pobre avarento. Estão lá na Universal tentando ficar rico, andando em cima de sal grosso. Está aí nessas igrejas evangélicas de hoje procurando ficar rico. Tem várias. Igreja de avarento é que não falta hoje. A igreja de Laodiceia é a igreja dos avarentos. Aqueles que querem, que desejam ficar ricos, eles caem em laço, tentação, desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. 1 Timóteo 6, versículo 9 e versículo 10. Amor ao dinheiro, os avarentos. Nem os bêbados. Esse mundo é movido a cachaça. Na Rússia 70% são alcoólatras. 70% são alcoólatras na Rússia. Qual a desculpa? Frio. Não é o frio, falta de Jesus Cristo.
O pecado do homem é falta de Jesus Cristo. Seja o pecado que for, seja bêbado, seja gay, seja avarento, seja ladrão, seja assassino, seja idólatra, a desculpa do pecado não existe. Para Deus não existe. Porque João Batista apontou Jesus e falou: Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tem poder para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado mais. Todo aquele que é nascido de novo. Os maldizentes falam mal da vida dos outros, julgam, condenam, sem conhecer a pessoa. Os roubadores roubam. Nenhum deles vai entrar. Isso aqui está escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo João escreve em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 8. Aqui tem alguns que ali não foram mencionados. E lá tem alguns que aqui não foi mencionado. Então, juntando toda essa lista, você tem uma ideia de quem não vai entrar no céu. Quanto aos covardes, tímidos, covardes, Jesus falou assim: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu terei vergonha dele no dia do juízo. As pessoas não têm vergonha de gritar gol, sai para a rua, faz bagunça na política quando o seu candidato é eleito, faz bagunça quando o seu time de futebol é eleito, faz bagunça na rua, gritam em passeata gay, marcha para maconha, marcha para Satanás. As pessoas saem e fazem a maior festa para o diabo, mas não se fazem festa para Jesus Cristo. O mundo odeia Ele. Jesus falou: esse mundo me odeia. Por isso que esse mundo vai ser destruído. Por isso que os dias estão contados. Os covardes ficarão de fora. Quantos covardes cometendo suicídio? Covardes, porque não querem se arrepender, não querem se humilhar nos pés de Jesus Cristo. Os judeus falaram: não queremos que Ele governe sobre nós, nosso rei é César. Não queremos, não precisamos de Jesus. O que a gente quer é Bolsonaro, o que a gente quer é Papa Francisco. Não queremos Jesus Cristo. A gente quer Macedo. Não queremos Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele vai mandar você morrer na cruz. Porque a cruz é morte para você. O mundo vai estar crucificado para você. Você não vai ter mais alegria neste mundo. O mundo vai estar morto para você. Você vai estar morto para o mundo. Você não vai ser um artista gospel. É outra coisa do inferno, outra coisa do diabo. Colocar artistas e políticos dentro da igreja. Não existe. A igreja verdadeira é exclusivamente para anunciar o evangelho e adorar o verdadeiro Deus. Quanto aos incrédulos, Tiago 2,19, você acredita em Deus? Bota o tercinho pendurado no retrovisor do carro, pendura crucifixo no pescoço, acende vela de 2 metros, tem a estátua da Maria, da Aparecida, da Lourdes, da Fátima, da Conceição, tem estátua de São Benedito, São Expedito, São Cristóvão, tem estátua de tudo dentro da tua casa, só não tem fé, porque a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. A fé não é de todos. Você tem que se humilhar, pedir para Jesus Cristo o Espírito Santo, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. A fé não é para todos, é para aqueles que se humilham. Você crê em Deus? Faz bem. Os demônios creem e estremecem. Quando aquele endemoniado viu Jesus Cristo, dobrou o joelho, adorou Jesus Cristo e falou: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus bendito. Até o diabo dobra o joelho e reconhece a autoridade de Jesus Cristo.
Ser humano não. Porque pensam que tem livre-arbítrio. Pensam que tem livre-arbítrio. Ah, Deus me deu livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero. Se eu quiser ser católico, eu escolho. Se eu quiser ser espírita, eu escolho. Você não tem livre-arbítrio para escolher salvação. Se você se arrepender, você será salvo. Isso não é livre-arbítrio. Conversão não é livre-arbítrio. Você se converter, se tornar nova criatura, você vai entrar no céu com o nome escrito no livro da vida. Por isso que Jesus falou: muitos vão bater na porta, vão dizer que era católico, vão dizer que era evangélicos. Muitos vão bater na porta. Ah, eu era espírita, eu fazia boas obras, ajudava os pobres. A salvação é pelo sangue de Jesus Cristo e não por méritos próprios. Os incrédulos são aqueles que rejeitam as escrituras. Eu vi o padre Paulo Ricardo, um padre muito famoso dentro do catolicismo, doutor em teologia, mas de Bíblia de Jesus não conhece nada. Ele falou que a Bíblia foi escrita pela Igreja Católica. Mentira! A Igreja Católica surgiu no ano 381. E ele falou: olha, a Bíblia está aqui, a Igreja Católica está aqui. Mentira! Mentira! Nenhuma igreja está acima das palavras de Jesus Cristo, porque Jesus é o Verbo, ele se chama a palavra de Deus. Apocalipse 19. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. No princípio, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus Cristo era o Deus que estava no princípio da criação do mundo. Como que a igreja pode ser maior do que aquele que é o cabeça? Jesus Cristo é o cabeça da igreja, não é o Papa. Aí eu vi o Papa lá no Panamá, fazendo a juventude lá, o encontro mundial da juventude no Panamá. Aí foi dar um discurso. Aí ele pegou um sermão que foi escrito por outra pessoa, falou um monte de besteira, mas não abriu as escrituras para pregar um arrependimento. Claro que não. No catolicismo você não precisa de arrependimento. Você paga para ser salvo. Você paga uma missa de 7º dia para ser salvo. Você paga para comprar uma vela para rezar para o morto. Você paga para comprar uma estátua, para comprar um crucifixo e para o padre ir lá no seu enterro fazer a missa de corpo presente, entregar você para Deus ali no caixão. E Jesus? Aonde que Jesus fica nisso? Jesus não entra dentro do catolicismo. Na Praça da Sé tem um Jesus.